noite, irmãos. Só para curiosidade aqui, quem veio de manhã? Esteve de manhã? Legal, tá bom. Muito bem. A gente vai falar essa noite, ainda dando continuidade à série Eu Resolvo, sobre, projeta aí, levar uma vida saudável. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Levar uma vida saudável. Interessante isso, né? Como eu disse de manhã, eu não sou especialista, eu não sou personal trainer, tem aqui, né? Eu não sou especialista, eu não sou nutricionista, não tenho formação. E a minha pretensão aqui também não é trazer informações específicas de saúde e tal. Tem algumas dicas que eu anotei aqui, mas a ideia é olharmos para a palavra e ver o que Deus tem a dizer. Né? Claro que não de maneira exaustiva, não tem como a gente, numa mensagem de 40 minutos, tratar um assunto, né? Explorando todos os textos, todos os contextos. Né? Mas interessante perceber que uma coisa é fato, e não precisa ser especialista para saber. A cada ano que passa, a gente tem ingerido alimentos cada vez mais nocivos à saúde, né, e bebida também. Cada tempo, né, cada década, esse tipo de alimento processado, fast food, esse tipo de coisa que danifica a saúde a médio, longo prazo. E a gente está acostumado com isso. Né? Quando foi a última vez que você realmente comeu uma comidinha ali, tudo natural, né? Ou bebeu um suco natural? Eu sei que pode ser que você tenha feito isso hoje, mas eu acredito que isso não é uma rotina. Talvez um fim de semana aqui, vai num restaurante ali, e ainda assim é suspeito, né? E você não sabe, né, como é que foi cultivado aquilo que você está comendo. Né? O frango que você come, a carne. E negócio de carne nem se fala ultimamente aí, pouco tempo atrás, denúncia sobre, né? Isso tudo, onde é que vai explodir aí a bomba? Na saúde, né? Em nossa vida. Então, é óbvio que existem coisas que não estão dentro do nosso controle. Mas eu vou dizer para vocês que muito da culpa é nossa, né? De negligenciarmos esse aspecto da vida saudável, tá bom? Mas é algo interessante de perceber também que eu fico muito à vontade de falar sobre isso, porque eu não sou o grande exemplo, né, o melhor exemplo de vida saudável, mas também eu tenho consciência de que eu tenho melhorado, tenho prestado atenção em algumas coisas. E acho que o exemplo aqui não é diferente do seu. Acho que não tem ninguém aqui que não precise melhorar. Não tem ninguém aqui, nem o personal, vai dizer assim, eu estou nota 10 com a saúde. Não tem nada que eu preciso melhorar. Outro dia até perguntaram para mim, por que você não faz academia? Eu falei, você acha que eu preciso de academia? Dá uma olhada. Vou chegar lá, o professor vai falar assim, rapaz, vai gastar dinheiro à toa. Tá 100%, não precisa mais fazer exercício, nada de melhorar nada aí no físico, tá tudo, né? Inclusive, pode até pegar meu lugar se quiser aqui. Não, pois é. Então, não tem ninguém que não precise melhorar. E eu tenho certeza também que não tem ninguém aqui que chegou no ponto de dizer assim, não tem mais jeito para mim, pastor. Não tem mais jeito, o estágio que chegou minha saúde aqui, o tanto de coisa que eu já comi, né, de porcaria na minha vida, o que eu fumei, o que eu bebi, não tem mais jeito. Tem, gente, tem. É uma decisão, você pode começar hoje, decidindo, até porque nós vamos perceber, né, isso agrada a Deus, é vontade de Deus. Então, nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. E como vimos hoje de manhã, eu quero olhar com vocês alguns textos, para nós entendermos que é a vontade de Deus. A vida saudável é a vontade de Deus. Tá bom? Então, existem textos, especialmente no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo, onde ele trata dessa questão da saúde,
do corpo, né, do cuidado, né, da responsabilidade em usar bem o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né, falando aqui, obviamente, para crentes. Então, eu quero olhar com vocês aqui sobre essa questão da vida saudável, começando com essa citação desse provérbio egípcio. Né? Olha que interessante isso aí. 1/4 do que você ingere é para te alimentar. Outros 3/4 é para alimentar o teu médico. Sábio, né? Né? Trágico. 1/4 do que você ingere é para alimentar você. Os outros 3/4 é para alimentar o teu médico. Não sei se tem médico aqui, mas é óbvio que a demanda é muito por conta da nossa irresponsabilidade, né? Muitos médicos aí especialistas na área continuam bem nos seus empregos, ganhando bem, porque tem gente lá chegando, né, com a vida totalmente estragada, com a saúde jogada no lixo, por causa exatamente dessa maneira, eu vou dizer aqui, sem medo de errar, pecaminosa de viver. Inclusive, infelizmente, muitos cristãos não levam isso em consideração. Aí eu, pesquisando aqui, né, a gente tenta, como eu falei, né, não sou especialista, mas a gente vai olhando um site aqui, uma outra ali e tal. Me desculpe até se o exemplo que eu vou trazer aqui, a dica que eu separei, talvez não bata muito com aquilo que você ouviu, com aquilo que você conhece da sua experiência, mas até achei interessante porque esse site, né, eu peguei desse 7º dia, um pastor escrevendo, talvez ele tenha alguma formação na área, né, mas ele colocou aí 8 fatores vitais. Muito disso aqui não é novidade para ninguém, mas é sempre bom estar relembrando, né, esses fatores para uma saúde, né, uma boa saúde, uma vida mais feliz. E olha que legal essa lista desses 8 fatores aqui. Como eu falei, muita coisa aqui não é novidade. Se eu pudesse pedir para você falar antes de mostrar, eu tenho certeza que vocês falariam praticamente todos aqui, né, de cor. Mas olha que legal. Fatores vitais para uma boa saúde e uma vida mais feliz. E eu até tenho aqui, deixei anotado aqui, o comentário dele sobre cada um desses pontos. Ar puro. Importante, fator importante. Eu sei que, como eu falei, muitas vezes não depende da gente, né? No lugar que a gente mora, né? Difícil. Mas é possível correr atrás disso, é possível se programar para esse benefício, né? Falou que o ar puro é uma das necessidades essenciais do organismo. É o oxigênio que conseguimos pela inalação do ar. Boa ventilação da casa, mesmo durante o sono. E no lugar de trabalho é uma necessidade que nós temos. Então, cuidado que a gente tem que ter, né, com relação a respirar esse ar, esse oxigênio, né, e buscar cada vez mais um contato com um ar melhor, né, um lugar, um ambiente, um parque, e fazer esse tipo de passeio, de programa, que possa também nos proporcionar esse benefício de um ar de melhor qualidade. Luz solar, interessante isso também, ele vai dizer aqui que ela destrói os germes, é um extraordinário e saudável remédio. Através dos raios ultravioleta, conseguimos a vitamina D, que ajuda a fixar o cálcio nos ossos, tornando-os mais fortes. Outro fator importante é a água, né? E essa aí, então, eu já falei hoje de manhã do meu problema de pedra no rim, por conta da minha negligência com a água, né? Acho que grande parte do problema é por causa disso. Então, eu meio que forçado a aprender a gostar de água, né? E ainda não estou no ideal, que deveria, em termos de quantidade de água por dia. Mas melhorei. Então, a última crise foi ano passado e tudo mais, depois eu falo um pouquinho mais disso, mas a água é fundamental, talvez ali o item de maior importância na lista, né? Beba bastante água, porque é importante para cada célula do corpo. Ele dá uma sugestão aqui de 6 copos de água pura entre as refeições. Eu não sei se isso é muito, se não é, depende de cada corpo aí, né? Enfim. Outro fator que ele coloca é o descanso. Dedique tempo para recreação e para descansar. São os 2 melhores remédios para a mente e para o corpo cansado. Durma de 7 a 8 horas cada noite e aprenda a relaxar. Importante também. Outro fator, exercício. Ele vai dizer que isso tonifica os músculos, acalma os nervos, ajuda na circulação,
Ele disse, se você tem um trabalho braçal, talvez não seja tão necessário quanto quem leva uma vida mais sedentária, ou tem um trabalho apenas mental. E deve-se, então, caminhar, nadar, que seja cultivar um jardim, praticar um esporte, né, algo importante também na nossa rotina. Outro fator que eu também deixei um pouco de lado, né? E como eu falei, a gente olha assim e fala, o cara é magrinho, tem boa saúde. Pode ser um engano isso aí, né? Porque muita gente magra pode estar tendo problema com colesterol e outras questões aí da saúde que está negligenciando. Eu, por exemplo, deixei de fazer exercício e isso me ocasionou 2 tendinites no ombro por falta de exercício. Depois o médico me mostrou isso aí. Então, você vê, a gente tem medo de fazer exercício para não machucar, mas quando o cara está sedentário, ele machuca mais. Pode ter certeza disso. O corpo fica, né, fica sem exercitar e aí o negócio vai meio que atrofiando. Quando você faz um pouquinho de esforço a mais, o negócio rompe, né? Então, tem que tomar cuidado e a dica fica aí, exercício. Interessante aí também, ele chamou de regime alimentar, eu troquei porque a palavra, né, é educação alimentar, e aí, obviamente, você sabe, talvez até melhor do que eu, o benefício de uma vida regrada em relação ao que você come, né, aos alimentos, né, a questão de estar tudo bem balanceado, né, e ele fala aqui de alimentos mais simples, com pouca gordura, moderação no uso de frituras, doces, condimentos, sal, açúcar, enfim. Ele fala, quanto possível, como alimentos em seu estado natural, verduras, frutas cruas, cereais integrais, enfim. E obviamente, tem uma série de listas aí que você pode encontrar, né? E talvez você tenha a sua dieta em casa, você tenha já, esse ano, baixado sua lista aí e já fez aquela famosa promessa, não, esse ano eu vou melhorar na alimentação, vou comer mais isso aqui, menos aquilo outro, enfim. Provavelmente você tem alguma coisa assim. Legal esse ponto 7 também, que ele chama de temperança. E o que ele quer dizer com isso aqui? Né? Ele traduz isso como abster-se ou deixar de lado coisas nocivas que fazem mal e usar com moderação as coisas boas. Então, por um lado, a temperança está nisso, essa sabedoria, né? Essa maturidade de você deixar de lado aquilo que faz mal para você. Tem coisas que fazem mal para todo mundo. Tem outras que, dependendo da quantidade, por causa da doença que foi adquirida, as pessoas têm que tomar muito mais cuidado em comer. E mesmo aquelas que não fazem mal, fazem bem, em excesso passa a fazer mal. Então, tudo, você vê aí, a temperança é sinônimo desse equilíbrio que tem que ter. Em não comer aquilo que faz mal e também não exagerar naquilo que faz bem. Porque senão vira inimigo, né? Sem contar no vício, que já é um problema. Ok? Então, isso também é um fator importante de ser considerado. Deixa eu voltar lá. Esse último ponto eu achei muito joia. Porque mesmo o camarada falando, né, de questões da saúde, né, questões básicas, água, sol, comida, descanso, exercício, ele termina falando com a confiança no poder divino. E olha que legal, quando ele chega nesse ponto, eu gostei do que ele diz. Este é o segredo para uma vida saudável e feliz. Médicos e enfermeiros podem fazer o seu melhor para ajudar os enfermos a se recuperarem. Mas o paciente precisa manter sua fé em Deus se desejar restauração completa. Eu achei legal essa dica, ele incluir nessa lista a questão da fé. Existem estudos científicos que apontam, né, que pessoas que têm fé, de alguma maneira, né, química ali, aquilo ajuda na recuperação, na restauração do corpo, da saúde. Pessoas que acreditam. Né? Você pode perceber, talvez você tenha tido alguma experiência com algum conhecido ou da família, ou, enfim, que se entregou numa doença e a coisa foi definhando. Mas pessoas que lutam, que acreditam que podem ficar boas, e tomam providências, né, obviamente, parece que tem esse fator da fé. Os estudos vão comprovar que aquilo, o corpo mesmo, responde positivamente quando a pessoa crê
em algo superior ou em alguém, né? E nós, crentes no Senhor Jesus, nós que temos um Deus todo-poderoso, isso é fundamental, é a base de tudo. Por quê? Porque primeiro, irmãos, isso nos leva a orar mais. Porque a oração é exatamente essa expressão de confiança no propósito, na vontade de Deus. Essa série chama Eu Resolvo. E essa palavra, essa frase, né, ela parece muito independente. Eu resolvo. Mas, gente, nós não temos a pretensão, com esta frase, de dizer que você tem o poder sobre a sua vida. É claro que quando nós colocamos eu resolvo, nós queremos dizer com isso, e entendemos que em muitas áreas da nossa vida, e essa de hoje em especial, você tem que tomar uma decisão. Eu não posso resolver por você. Está entendendo? Eu posso até te cobrar, posso até orar por você, posso, né, te aconselhar, mas eu não vou fazer no seu lugar. Então tem esse aspecto da decisão pessoal. Mas nós entendemos que essa decisão, ela tem que estar confiada no poder do Espírito Santo que age através de nós. Jesus falou, sem mim, vocês não podem fazer nada. Então nós temos essa consciência de que tudo aquilo que nós devemos fazer para agradar o nosso Deus só pode ser feito com o agir do próprio Deus em nós. E nós, na nossa parte, permitindo esse agir em nós. Não tem como eu bater no peito e falar assim, eu resolvo, né? E Deus deixar de lado. Não. Quando eu resolvo por mim mesmo, e eu falo da minha experiência, toda vez que eu tentei resolver do meu jeito, só quebrei a cara, só deu errado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer quando for tomarmos uma resolução, ainda mais essas nobres resoluções que agradam a Deus, é pedir a graça de Deus sobre nós. Senhor, se não for o Teu Espírito Santo, eu não vou conseguir emagrecer, eu não vou conseguir melhorar a minha condição física, eu não vou conseguir dormir mais, eu não vou conseguir trabalhar menos, eu não vou conseguir deixar de dormir muito, eu não vou conseguir deixar de comer aquelas porcarias, eu não vou conseguir comer o que é saudável, se não for pelo Senhor me ajudando, eu não vou conseguir. E nós vamos ver texto onde Paulo fala isso, essa batalha daquilo que é a carne, os desejos da nossa carne, que militam contra aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus, que é o que nós entendemos ser correto. Muito bem. Falando isso, nós vamos para os textos e eu quero, a partir daí, propor 3 coisas. Que vida saudável, primeiramente, a Bíblia vai falar sobre isso, dentro desses textos que nós vamos trazer. Primeira coisa que a gente tem que entender. Levar uma vida saudável é difícil. Novidade para vocês? Eu quero dizer com isso que algumas pessoas terão mais prazer e facilidade em buscar ou em manter uma vida saudável. Mas eu tenho certeza que mesmo para aquele mais saudável que você encontrar, ele vai dizer para você que é difícil. Tem que ter um cuidado diário, tem que ter uma perseverança, tem que ter disciplina para tudo, né? Para uma vida saudável especialmente. E as Escrituras, quando vão falar sobre esse assunto, elas vão dizer que, de fato, a vida saudável não é moleza. Sabe por quê? Nós vamos olhar para esse texto. Abre Romanos capítulo 7. Por causa do pecado, irmãos. Por causa do pecado. Romanos capítulo 7, para começar. Nós vamos ver do verso 14 até o verso 22. Paulo aqui, até parece que ele está falando de 2 pessoas, né? Mas ele está falando dele mesmo. Essa tensão, essa dicotomia, espírito e carne. Versículo 14, Romanos 7. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que eu quero, e sim o que eu odeio. E se faço o que eu não quero, eu concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso,
mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem não está em mim, mas não o realizá-lo. O querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Verso 19, pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que se diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Verso 23, continuando aí. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Olha que tensão, gente. Versículo 24. Desgraçado, ou como temos em outra versão, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ainda bem que não termina aí, né? 25. Graças a Deus, e graças a Deus pelo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E essa é a tensão que Paulo admite haver aqui entre o seu desejo da carne, entre o seu velho homem, as paixões que ele diz aqui que guerreiam. E esse termo guerreio é uma ideia clara de que Paulo está dizendo que a coisa não é fácil. Fazer a vontade de Deus, fazer o que é certo, cuidar do corpo, né? E aqui, obviamente, Paulo está falando de todo tipo de guerra que nós temos com a carne, desde a questão do que nós comemos, do que nós bebemos ou deixamos de comer ou de beber, até as questões da prostituição, dos desejos ilícitos, né? De paixões de todo tipo, de todo gênero, pecaminosas. Paulo está dizendo, essas vontades, elas guerreiam no meu corpo. Eu tenho vontade de fazer o que é certo, mas por outro lado eu não consigo. E se eu não consigo, já não sou eu, ele diz. Parece que ele está falando de outra pessoa, agora é o pecado que está em mim. Mas é óbvio que Paulo não está fazendo essa separação. Paulo está admitindo que quando ele dá ou deixa-se convencer pela carne, o resultado disso é pecado. Quando ele deixa-se convencer pelo Espírito, o resultado disso é glória para Deus. E essa é a tensão. Essa é a tensão. Vida saudável, que é o nosso ponto aqui, é difícil. Se você é como eu, desde criança, né? Uma exceção ou outra aí, né? Até tem uns comerciais assim, a criancinha brigando com a mãe porque ela quer comprar, quer levar almeirão para casa, esses negócios assim, sabe? Geralmente você não vai ver uma criança discutindo com a mãe que ela quer porque quer levar um alface, né? Que ela quer um suco natural de cenoura com... Não, ela quer o quê? Ela quer as coisas ali, o salgadinho tal, a Coca-Cola, né? Enfim, ela quer aquilo que, desde pequeno, que agrada aos olhos e o coração, porque é gostoso, né? É gostoso. Eu até lembro do Salmo 133, quão bom e agradável é viver os irmãos em união. E eu lembro que quando eu preguei isso aí, esse termo bom e agradável, por que ele está falando bom e agradável, né? Está sendo redundante? Não, são duas coisas diferentes. Tem coisa que é boa, mas não é agradável. Tem coisa que é agradável, mas não é boa. E eu citei na época o exemplo, né? Coisa que é boa, mas não é agradável. Remédio, né? Você está doente, você tem aí, enfim. Todo mundo aqui já está vacinado, né? A vacina, para muitos aí, é boa, mas é agradável tomar uma injeção? Desculpa, não é agradável. Né? Aqueles remédios que você coloca, desce aqui, que desce, né, quase voltando. É agradável aquilo? Não é agradável, mas aquilo faz bem. Né? Vai ajudar você. Beleza. Ao contrário, Coca-Cola é agradável. Fantaúva, então,
Ah, delícia. Não é? Alguns não gostam, mas deve ter alguma porcaria que você gosta. Não sou só eu, não, tá? Tá bom? Né? Tá bom? Corinthians, torcer pro Corinthians, agradável. Né? E é bom nesse caso. Enfim, é bom Coca-Cola, é agradável, mas é bom? Não faz bem, gente. Você sabe que não faz. Né? E tem certas frituras, certas comidas aí, agradável aos olhos. Né? São os frutos proibidos do século XXI. Agradável aos olhos. Né? Mas não são bons. Não são bons. Vão trazer problema para a saúde. Trazer problema. Então, nem tudo que é bom é agradável, nem tudo que é agradável é bom. E o Salmo 133 fala que a comunhão entre os irmãos, a união, ela é boa e ela é agradável. Interessante lembrar disso. A vida saudável não é fácil. Agora, vai para o capítulo 12. É um texto bem conhecido, né? 12:1. E Paulo vai usar outra palavra que sugere aí essa dificuldade, essa maneira de guerrear mesmo, que não é fácil uma vida saudável, não é fácil fazer a vontade de Deus, não é fácil agradar a Deus. Paulo vai falar no versículo 1, rogo-vos, irmãos, eu exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o quê? Os vossos corpos. De que maneira? Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo aqui, ele vai falar de um culto. Mas ele vai mostrar que o que agrada a Deus é um culto racional. Porque existem cultos irracionais. A idolatria, por exemplo, inclusive ao nosso Deus, é um culto irracional. Deus não aceita. Deus não se compraz com pessoas que se sacrificam, né? Ou que se esfolam, seja lá o que for, né? Que prestam um culto irracional. Um culto que não tem lógica dentro da Escritura de algo que pode ser aceito por Deus. Então, tem muita gente prestando um culto, inclusive ao nosso Deus, que ele não está aceitando, porque é um culto irracional. Mas Paulo fala de um culto racional. E esse culto racional, ele, para ser prestado, ele exige sacrifício. Exige sacrifício. Agora é interessante o tipo de sacrifício que ele pede aqui, para prestar um culto racional. É um sacrifício vivo. É até estranho, né, falar de sacrifício vivo, porque na nossa cabeça, o lógico, quando se fala de sacrifício, o sacrifício é oferecido morto. Né? Por quê? Você vai lá, degola lá, imaginando aqui, né, nos mais comuns, você dá uma degolada no bicho lá, bota no altar e queima. Certo? Ou corta as partes dele, como fazia-se, coloca no altar e oferece aquilo em sacrifício, queima aquilo. Está morto. E se está morto, não reclama, não chora, não faz barulho, não se mexe, não sai correndo, porque está morto. Sacrifício morto, né, não tem muita graça. Né? Por quê? Porque não é voluntário. E o que Deus espera de você é um sacrifício voluntário. A vida saudável não é fácil. Paulo usa esse termo. Apresentar os nossos corpos de maneira voluntária. Eu não tenho que fazer, sabe? Porque senão eu vou apanhar do meu pai, da minha mãe, ou porque senão meu marido vai me abandonar, ou coisa do tipo. Existem motivações N. Mas a grande motivação que nós temos que entender é porque quando eu decido levar uma vida saudável, eu estarei prestando um culto racional ao meu Deus. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Logo, quando eu decido parar de comer certas coisas, quando eu decido controlar, né, na questão do que eu estou dormindo pouco ou dormindo muito, quando eu decido fazer exercício, deixar de levar uma vida sedentária, aquilo ali é glória para Deus através de um culto que eu estarei prestando racional, de maneira viva, santa e agradável ao próprio Deus. Não é fácil, não é fácil. Exige sacrifício. Eu sei que para alguns tem um pouco mais de facilidade, para outros extremamente sacrificial. Mas
para todos, porque o pecado guerreia em nós. Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, vem na sua mente aquilo que você tem lutado para levar uma vida saudável. Talvez aquele item ali que você precisa decidir não comprar mais, ou comer menos, né? Ou aquele exercício que você prometeu fazer e ainda não começou. Ou descansar mais e trabalhar um pouco menos. Mas essas coisas vão continuar guerreando. Por quê? Porque elas militam com o nosso espírito. Porque são paixões da nossa carne, desejos que guerreiam no nosso íntimo. Não é fácil. E sabe de uma coisa, irmãos? O segundo ponto. Não é fácil, mas é um dever. À luz das Escrituras, vida saudável não é uma opção, é uma obrigação. Deus não deixou uma opção para nós. Deus não está aqui assim, dizendo, olha, a vida saudável, ela é muito boa, vai ser bom para você. Eu gostaria que você levasse uma vida saudável, mas eu vou te abençoar, mesmo que você decida estragar o teu corpo. Eu vou continuar contigo. É só orar que eu resolvo. Né? Eu falei isso de manhã, nós temos que tomar esse cuidado quando nós lemos aquelas dicas, né, de ter fé, antes de mais nada, confiar que Deus pode restaurar, que Deus pode mudar, mas essa fé irresponsável, Deus não anda com você nela. Sabe, gente que ela entende que não deve fazer aquilo, que não deve comer aquilo, ela vai lá e exagera na comida, na bebida, seja lá no que for, já sabendo que aquilo vai trazer prejuízo. E quando traz o prejuízo, ela fica doente, fica de cama, sabe o que ela vai fazer? Irmãos, orem por mim. Aí a pergunta é, orar pelo quê? Pela saúde ou para tomar vergonha na cara? Orar pelo quê? Né? Eu estou com umas dores e tal, apareceu aqui, problema aqui subiu aqui o colesterol e tal, problema pressão. Eu trouxe o dado também de manhã, as 2 doenças que mais matam no mundo estão relacionadas com uma vida irresponsável com a saúde, né? Especialmente na área da alimentação, problema cardíaco e problema de pressão. Então, gente, é triste e é lamentável perceber que nessa estatística os cristãos fazem parte e desconsideram o testemunho nessa hora, né? É lamentável. Então, cuidado com essa questão da irresponsabilidade. Deus não vai com você nessa oração. Ora porque meu colesterol está alto. Mas por que está alto? Porque eu comi um monte de gordura domingo. Então, você quer que eu peça para Deus ficar apagando incêndio das suas responsabilidades? Eu vou orar para Deus te dar uma consciência do bom cuidado com a sua vida, com a sua saúde. Não necessariamente para Ele curar o teu colesterol, mas para Ele curar o teu coração pecaminoso de não ficar colocando depois nas costas de Deus a sua responsabilidade com a sua saúde, com o corpo que é dele, inclusive. Se você se diz cristão, nós vamos ver um texto aqui, a Bíblia fala que o seu corpo não pertence mais a você. Então você está fazendo mau uso da casa que não é sua. Nós cantamos aqui, né? Somos casa de Deus, a morada do Pai. Imagine você, se eu for na tua casa, eu quero acreditar que você gostaria de me receber ali, e a sua casa, um brinco, limpinha, bem arrumadinha, de preferência ali, né? Se não der para ter móveis novos, mas tudo ali ajeitadinho, limpinho, organizado. É assim que eu gosto de ter a minha casa. E Deus, nós somos a casa dele. E quando Deus chega aqui, o que ele vê lá dentro? Um corpo, né, completamente irresponsável, com o cuidado, né, com a pessoa, com a imagem do próprio Deus. E a minha vida, o meu corpo, inclusive, deveria refletir a imagem de Cristo. Refletir naquilo que eu sou, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, naquilo que eu como, que eu bebo, em todos os aspectos. Mas é triste como muitos cristãos desconsideram, né, desconsideram a vontade de Deus, o querer de Deus quando o assunto é vida saudável. Eles acham exatamente isso. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. E eu já vi
pessoas falarem assim, mas fulano de tal morreu com 90 anos, fumava e bebia. Né? E aí, duas coisas. Primeiro, que você não é fulano de tal, e Deus, isso não agradaria a Deus, mesmo que morresse com 200 anos. Segundo, que a pergunta é, como que ele viveu até os 90 anos, fumando e bebendo? Será que ele viveu melhor do que se ele não fumasse e não bebesse? Ou se ele não comesse muita gordura, ou tomasse muito refrigerante, ou ingerisse muito sal, ou muito açúcar? A pergunta é, como ele viveu? Certamente, irmãos, se viveu desse jeito, viveu muito pior do que poderia ter vivido se obedecesse ou se honrasse a Deus, levando uma vida saudável. Agora, é fato também que muitos não chegam lá. Não adianta querer arriscar. Você me conta um caso de quem fumou e bebeu e viveu 100 anos, eu te conto, para cada um que você me contar, 20 que não durou 50, por causa exatamente da vida desregrada. Tá? Então, assim, esse tipo de estatística é realmente ignorante. Esse tipo de comparação. Não glorifica a Deus. Né? Só mostra e só revela um coração que, de fato, não está nem um pouco à vontade de fazer, de cumprir, né, de cumprir aquilo que Deus deixou como ordem na palavra de Deus. E é uma ordem, não é uma opção. Vida saudável é uma obrigação. Olha quantos textos aí que vão indicar essa urgência, essa ordem, esse mandado de que Deus quer que nós cuidemos. É uma ordem, o corpo pertence a Ele, temos que cuidar do corpo. Romanos capítulo 6, começando ali no versículo 12, indo até o versículo 14, Paulo vai dizer, portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Olha aí uma ordem. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Versículo 13, tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificado dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Os membros do meu corpo devem ser apresentados a Deus como instrumentos de justiça e não ao pecado como instrumentos para o mal. E aqui, de novo, um contexto mais amplo, falando do uso do corpo para prostituição, para todo tipo de vida desregrada, incluindo o que você come, o que você bebe, enfim, o que você faz, de maneira geral, com o seu corpo. Verso 14, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Paulo é enfático, e nesse texto do capítulo 6 de 1 Coríntios, ele vai falar também da questão daquilo que convém ou não convém. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Vem comigo lá, próxima carta, algumas folhas à frente, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 12, 19 e 20. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas, ou nem todas convêm. Todas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E olha só o 19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo, olha aí, o seu, o meu, o nosso, é santuário, é casa do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Então esse papo de que da minha vida cuido eu, né, não bate com esse texto. Seu corpo não pertence a você. Se você é um crente no Senhor Jesus, você já entregou sua vida para Jesus, se por um lado antes você era escravo do pecado, agora você é escravo de Cristo. Foi comprado por um preço, foi comprado não apenas a sua salvação, você como um todo, seu corpo, agora pertence, foi resgatado ao projeto original. Deus nos resgata de volta em Cristo para voltarmos ao projeto inicial, que quando Ele nos criou era para a sua glória, para representar o seu nome aqui na terra, por meio de uma vida que mostra o caráter dele através do nosso viver, do nosso andar, do nosso falar, do nosso comer, do nosso vestir, de tudo. E Deus nos resgata de volta, Ele diz, agora o corpo de vocês não pertence mais a vocês. Vocês não lembram? Vocês não sabem disso?
versículo 20, por causa disto, porque vocês foram comprados por preço, por causa disso, glorificai a Deus onde? Onde? Então comigo, versículo 20, 1 Coríntios 6, glorificai a Deus onde? No vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Deus se importa com o seu corpo. Ele mora aí. Né? Ele mora aí. Existe uma filosofia já muito antiga, do tempo de Jesus até anterior, que pregava essa ideia de que o que nós fazemos no corpo não afeta o espírito. Essa pessoa que inventou isso não conheceu ou não leu, não sabia nada a respeito do apóstolo Paulo ou dos conceitos que ele pregava aqui nessa época. Porque Paulo está sendo claro, e Deus, por meio do apóstolo Paulo, é óbvio, ele está colocando por terra esse conceito. O que você faz no seu corpo tem sim a ver com o espiritual. Tem sim. Aquilo que você come é uma ação espiritual. Aquilo que você bebe é uma ação espiritual. O que você usa ou deixa de usar. O que você vê, assiste, ouve, tudo isso não tem como separar. É espiritual. Deus se importa com o seu corpo, sim. Vai pedir conta disso. 1 Timóteo capítulo 4. A vida saudável é difícil e ela é uma obrigação, ela é um dever. 1 Timóteo, é interessante esse texto também, 1 Timóteo 4:12. Paulo falando para o jovem Timóteo, ele vai dizer assim: ninguém menospreze ou te menospreze por seres jovem, mas procura ser o quê? Exemplo. Olha que forte. Procura ser exemplo para os fiéis. Em que áreas? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse termo, no procedimento, ele está relacionado com o cuidado que você tem para com o seu corpo, inclusive. A maneira como você procede, não só como você se porta entre as pessoas, mas quando elas olham para você e elas veem se você é uma pessoa que cuida bem da sua saúde, cuida bem da saúde da sua casa, se você é uma pessoa regrada ou uma pessoa entregue às paixões da carne. Então, o jovem Timóteo, como pastor daquela comunidade, foi alertado pelo apóstolo Paulo que ele deveria cuidar não apenas da doutrina. E isso ele vai repetir no versículo 16. Tenha cuidado, sim, né, do ensino. Mas antes ele fala, tenha cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina e do ensino. O que Paulo quer dizer de ti mesmo? Depois ele vai até dar um conselho para Timóteo, especificamente sobre a saúde dele, no tocante ao problema de estômago que Timóteo tinha. Paulo dá um conselho para ele, né, que ele deveria cuidar, né, da sua saúde. Então, quando Paulo está dizendo cuida de ti mesmo, ele está dizendo cuida da sua saúde, cuida do teu corpo, cuida do testemunho que você dá como pastor, por meio da vida que você leva. As pessoas vão olhar para você e elas vão ver Cristo em você ou não. E a maneira como você se comporta, inclusive na maneira que você se veste, aquilo que você fala, inclusive com o que você come ou deixa de comer, as pessoas vão ver Jesus ou não. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, gente, vida saudável é difícil, vida saudável é um dever, só estou pegando pesado até aqui, né? É difícil e é uma obrigação. E agora, pastor? Mas sabe que legal? A vida saudável, ela também é uma dádiva. Ela é um presente e compensa. Sabe por que isso? Primeiro, quem deu a vida para nós? Jesus falou, sabe o quê? Eu vim para que vocês tenham vida. E que tipo de vida? Vida abundante. É óbvio que quando Jesus falou isso, ele não estava pensando em alguém num leito, em alguém se arrastando, em alguém com problema de pressão, problema cardíaco, porque não está cuidando do corpo. Eu ouvi um testemunho de um pastor, falei isso de manhã também, e ele dizia o seguinte, falando da experiência dele com o regime que ele teve que fazer. Depois que ele ouviu um outro pastor dizer que nós, cristãos, nós poderíamos morrer de uma morte natural,
pela velhice, né, enfim, ou por um acidente. Mas é muito triste, é lamentável quando um cristão morre porque não cuidou bem do seu corpo, porque não cuidou bem da sua saúde, porque negligenciou, jogou fora a sua vida, deu um mau testemunho, pecou, e por causa desse pecado sua vida foi ceifada prematuramente, porque não se cuidou. É lamentável ver cristãos caminhando para a sepultura por ter levado uma vida irresponsável para com a sua saúde. E Deus zela por isso, porque foi Ele quem deu a vida. E Ele deu a vida para ser vivida em abundância, nele. E isso passa por uma vida responsável com o corpo, com a saúde, uma vida saudável. Ela é um presente. E quando você, irmão, você pode... Quem aqui já fez um regime? Quem aqui já tomou uma decisão de exercitar e entrou numa academia, procurou andar de bicicleta, natação? Quem aqui já procurou se conectar mais com planta? Enfim, para melhorar a saúde, vai entender o que eu estou dizendo. Quando nós decidimos, não importa em que momento da vida, em que circunstância da vida, quando nós tomamos uma decisão, eu decido levar uma vida saudável, ninguém se arrepende. Ninguém pode dizer assim, eu resolvi levar uma vida saudável, só como coisa saudável, mas valeu de nada. Sabe por quê? Porque compensa. Porque aquilo vai te dar disposição, vai te dar mais anos de vida. Aquilo vai te dar mais força, energia, inteligência. A vida saudável nos leva mais além nesse sentido. A vida saudável é um benefício para nós e, consequentemente, um benefício para os que estão próximos a nós. Um pai saudável vai cuidar melhor da sua mulher, vai cuidar melhor dos seus filhos, vai poder trabalhar mais e melhor. Uma mãe saudável, da mesma forma. Filhos saudáveis não vão preocupar os pais nesse aspecto. É bênção para todo mundo. Uma igreja com pessoas saudáveis vai refletir muito mais o caráter de Jesus. É isso que Deus fala, é isso que Deus quer, é isso que Ele pede de nós. A vida saudável é uma dádiva. Deus te deu essa vida. O que você tem feito com ela? Eu não sei quantos anos você tem e o que precisa melhorar. Mas ela é um presente e Deus quer que você cuide bem. É uma dádiva e compensa. Cuidar bem da saúde é retorno imediato para você mesmo. Para você mesmo. Alguns textos aqui. Provérbios capítulo 14 vai falar que todo trabalho tem proveito, né? Olha que interessante isso. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito. As meras palavras, porém, só levam à miséria. E é interessante perceber nesse texto, nós estamos aqui no comecinho do ano, e quanta gente promete coisas, né, na virada do ano. Faz uma lista, e às vezes aquilo se torna apenas meras palavras. Esse ano eu vou ler a Bíblia, porque nós estamos falando de vida saudável, passa por isso também. Vou ler a Bíblia inteira, vou começar a fazer meu devocional. Esse ano eu vou dormir mais. Esse ano eu vou investir mais na minha saúde, no exercício físico. Vou começar não vou mais tomar refrigerante. Ou vou tomar apenas um copo, sei lá, vou diminuir. Esse ano. E o ano vai indo. Como diz o texto, meras palavras só levam à miséria. Mas a ação, de fato, ela traz proveito. Então, aquilo que você resolver, coloque diante de Deus e faça um projeto, não para esse ano, para amanhã. Para amanhã. O que precisa melhorar? E você sabe, eu sei na minha vida, onde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Provérbios capítulo 20, versículo 13, nós já estamos terminando. E aqui, dois extremos, né? Esse do Provérbios e do Timóteo. Dormir pouco faz mal. Mas olha o que Provérbios 20, 13 fala. Não ames o sono. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos
e terás fartura de alimento. Então, evite os extremos, né? Se dormir pouco faz mal, amar o sono também não ilustra uma vida saudável, não reflete uma vida saudável. E tem gente que exagera nisso, né? Na questão de dormir demais. Isso não é saudável também. E a Bíblia já avisa sobre isso. Vai empobrecer, né? É óbvio que dorme demais não vai trabalhar. Não vai trabalhar, não vai, né? A menos que seja... E se mesmo for filho de rico, é uma vergonha, né? É uma vergonha. Né? Tem gente que abusa disso. Mas a Bíblia fala que isso não agrada a Deus. E olha que interessante esse texto de Timóteo. Porque ele parece jogar contra o que nós estamos dizendo aqui a respeito do exercício físico. Abre comigo lá 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. O que diz ali? 1 Timóteo 4, 8. Fala que o exercício físico é o quê? O exercício físico ele é pouco proveitoso. O exercício físico é proveitoso para pouca coisa. Mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem promessa da vida presente e da vida futura. Ora, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que exercício físico não presta para nada. É isso que ele está dizendo? Está dizendo para não fazer exercício físico, como alguns sugerem. Porque a Bíblia fala que exercício físico não vale para nada. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que em comparação com a piedade, o proveito dele é pouco, é pequeno. Por quê? Porque a piedade, a vida piedosa, ela traz frutos para esta vida e frutos para o futuro. Mesmo depois que você já não estiver mais aqui, a sua vida piedosa ainda vai continuar impactando aqueles que ficarem. Agora, o seu exercício físico, ele vai melhorar a tua condição de saúde. Ele vai deixar você, né, mais saudável fisicamente. Mas quando você morrer, o que aconteceu? Zerou. Não vai adiantar, né? Morreu, acabou. O cara pode ir fortão lá para o caixão, pode ir barrigudo. Ali, como eu falei hoje, o máximo que vai acontecer talvez é aumentar um pouco o peso ali, mais gente para carregar, um mais saudável, um menos saudável, né? Talvez um odor mais forte ali, não sei, mas morreu, acabou, não tem. Pro saudável ou pro não saudável, depois do caixão, acabou. Tá? Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo. Em comparação com a piedade, é de pouco proveito, porque o exercício físico você aproveita para você aqui. E óbvio, em benefício dos outros, mas enquanto você está aqui, vivendo. Morreu, parou. A piedade não. Para o futuro ainda permanece. Então nós temos que tomar esse cuidado de entender que é uma dádiva, é um presente. O exercício físico tem proveito. Tá? E eu contei o exemplo hoje, nós temos que buscar em Deus sabedoria, porque tem gente que também ela vive em função do exercício físico. A vida dela gira em torno do corpo. E essa idolatria, né? Esse endeusamento do eu, isso é prejudicial, porque também destrona o nosso Deus. Então, cuidado com o corpo dentro do equilíbrio, né? Que ele é templo do Espírito Santo, temos que dar testemunho nesse sentido, mas não tornar o nosso corpo o nosso Deus. Tornar do nosso corpo o nosso Deus. Eu contei o exemplo hoje de manhã, de uma época, há bom tempo atrás, mais de 20 anos, quando tinha o supermercado Sé, várias pessoas aqui da nossa comunidade moravam ali, naquele entorno, onde hoje é o metrô, e houve uma enchente. O riozinho lá transbordou, e muitas pessoas tiveram suas casas totalmente invadidas pela água. Que a gente fala água, mas é lodo, é lixo, é tudo que tem. Não sei se você já presenciou, já participou de socorro a vítimas de enchente. A coisa é podre. E o sentimento ali, né? Aquela olhar para quem está ali. Eu que nunca tive a minha casa invadida por água, mas já tive de gente muito querida minha, olhar para o rosto da pessoa e ela percebendo ali que não pode fazer nada, seus pertences e tudo, o máximo talvez levantar uma geladeira aqui e tal, mas perdendo móveis, colchão,
6 homens fortes para carregar um colchãozinho, porque estava lotado de lodo. Aqueles decks de aparelho de som, se apertava onde abria para colocar a fita, apertava, saía aquele lodo de dentro. Triste. E aí eu lembro que quando eu ia, eu fiquei sabendo aqui que tinha irmãos sofrendo lá da igreja, e nós íamos levar um pessoal para socorrer lá. Aí eu lembro que meu pai falou, não, você não vai. Porque, você vai entrar nesse lodo aí, nesse negócio, você vai pegar uma doença, uma leptospirose, um negócio feio aí, isso não é brincadeira não. E eu lembro que eu falei para ele, pai, mas se fosse na tua casa? Se fosse na tua casa? Graças a Deus meu pai teve bom senso. Eu entendi a preocupação dele com o filho, porque realmente, irmãos, é uma situação de risco mesmo para a saúde. Mas e se fosse na casa dele, na minha? Se fosse na sua? Você não ia gostar de ver as pessoas chegando? E só o fato delas chegarem para te dar um abraço, para dizer, estamos juntos, e começar aquele mutirão, e começar a te incentivar, não, vamos lá, vamos recuperar isso aqui, vai dar certo, Deus vai abençoar, você vai recuperar o que você perdeu, e limpando, e passando o rodo, e tirando as coisas. Você não ia gostar? E nós fomos. E muita gente ali ficou muito grata, e até hoje a gente recorda algumas situações, e Deus protegeu cada um de nós lá. Poderia ter pego a doença? Poderia. Mas está entendendo que nessa hora a piedade ela tem uma validade muito maior do que o cuidado com o corpo? Quando eu fui e outros foram, eles não estavam demonstrando uma grande preocupação com a saúde, mas tinha algo muito mais excelente e urgente e louvável, que era o exercício da piedade naquela hora. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando você tiver que escolher entre uma e a outra, você tem que ficar com a piedade. Mas isso não significa que o cuidado com o corpo não tem proveito. Ele é muito proveitoso e muito compensador. Irmãos, então eu quero que nós juntos possamos repetir aqui esses 3 pontos, a respeito da vida saudável. Juntos, então, a vida saudável é o quê? De novo, a vida saudável é? A vida saudável é mas a vida saudável também é uma dádiva. Não pode esquecer disso. Ela é difícil. É sacrifício? É opção? Não. É obrigação. É um dever. Deus requer isso. Mas sabe de uma coisa? A vida é uma bênção, é uma dádiva. E quando nós levamos a vida de maneira saudável, nós somos recompensados por ela. Recompensados por Deus e pela própria vida. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Feche seus olhos. Quero te agradecer, Deus, pela exortação da tua palavra, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus perfeito, um Deus zeloso. E quando o Senhor nos criou, o Senhor não estava preocupado apenas com a parte imaterial, com a parte espiritual, mas o Senhor nos criou para que nós glorificássemos o Senhor, inclusive com o nosso, ou através do nosso corpo, dos membros do nosso corpo, oferecendo os nossos membros do corpo como instrumentos de justiça. Nos ajude a aprender com o Senhor, aprender a dizer não para as paixões da carne, viver pela graça, dependendo do Senhor, cumprindo a tua vontade por meio do nosso corpo. Nos ajude, Pai, a tomar decisões que nos levem a parecer mais com Jesus, refletir mais o teu caráter, inclusive por meio, especialmente por meio do nosso corpo, da nossa saúde. Sendo exemplo, padrão para os fiéis, inclusive no procedimento. Obrigado, Pai, que nós entendemos que não é fácil, exige sacrifício. Não é opcional, é uma obrigação, é um dever, mas ela é uma dádiva. Foi o Senhor que criou e nos criou para uma vida abundante, uma vida saudável. Em Cristo Jesus, nós te agradecemos e pedimos que nos ajude, pela tua misericórdia, a cumprir cumprir a tua palavra, cumprir os votos que fizemos, os projetos que fizemos em relação a uma vida mais saudável. Em nome de Jesus. Amém.